Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos sentar? Amados irmãos e irmãs, vamos hoje refletir um pouco sobre os ensinamentos que São Paulo nos traz na epístola, na carta aos Efésios. São Paulo começa por dizer que nós devemos andar com prudência. O primeiro ensinamento de São Paulo hoje é esse: andai com prudência, andai com cautela, não como os imprudentes. O que é a prudência? A virtude da prudência, a prudência é uma virtude antes de tudo, portanto uma qualidade da alma que nós adquirimos pela repetição de atos, A gente faz atos prudentes, nossa alma adquire uma qualidade de prudência e nós viramos pessoas prudentes. A virtude da prudência é aquela que nos auxilia na escolha dos meios, na adequada escolha dos meios para atingirmos a um fim que nós buscamos. É muito simples de entender. Se eu quero passar numa prova, qual que é a atitude prudente? É estudar, não é isso? Porque esse é o meio pelo qual normalmente as pessoas conseguem aprender para passar numa prova. Se eu quero fazer uma viagem daqui para São Paulo, e eu sou uma pessoa prudente, eu vou estudar quais são as estradas melhores, quais os meios de transporte mais seguros e adaptados para a minha realidade. Eu não vou de patinete para São Paulo. Eu vou de avião, ou de carro, ou de ônibus. Então a prudência, ela vai me ajudando a tomar decisões corretas em vista de um fim, de uma coisa que vem depois, de uma meta, de um objetivo. Todos nós, somos criados por Deus para atingir um fim que é a nossa salvação eterna. Nós somos criados por Deus para ir para o céu, esse é o fim. E toda a nossa vida deve ser guiada e iluminada pela prudência na escolha dos meios para que nós consigamos atingir esse fim. Então o que São Paulo diz quando ele diz para sermos prudentes? Ele fala: você precisa escolher os meios adequados que vão te conduzir até o céu, até a sua salvação, até o paraíso. Imprudente é quem vive errando o caminho do céu. Às vezes, por causa da nossa imprudência, nós vamos escolhendo meios que atrapalham nossa ida para o céu, ou que às vezes até nos impedem de chegar lá. Imagina que alguém, decidindo empreender essa viagem fictícia para São Paulo, decidisse, eu vou, mas eu vou em zigue-zague, eu vou para a direita, para a esquerda, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda. Se ele chegar lá, vai chegar com muito atraso e muita dificuldade. Só que mais provavelmente ainda ele não vai chegar em lugar nenhum. Ele vai ser um louco. Quando nosso Senhor conta a parábola das virgens, ele diz que umas eram prudentes e as outras eram loucas. Quem não é prudente acaba caindo na loucura. E muito parecido com a loucura é o pecado que São Paulo condena logo depois: não vos embriagueis com vinho. São Paulo, ele poderia falar aqui de muitos pecados. Ele poderia falar aqui de muitas coisas que nos impedem de atingir a meta que nós desejamos, que é o paraíso. Mas ele escolhe falar disso: não vos embriagueis com o vinho. Por quê? Porque o pecado da embriaguez, ele funciona como uma espécie de síntese e de símbolo dessa imprudência e loucura que o pecado faz com que a gente viva.
Porque todas as vezes que nós saímos do caminho de Deus, nós somos como que bêbados. O que a bebida faz com a gente? O álcool. Ele vai diminuindo a nossa capacidade racional, não é isso? A começar pelas manifestações de racionalidade. Por exemplo, a fala. Por que o bêbado fala embolado? Né? A fala é manifestação de racionalidade. A pessoa bebe, a razão vai enfraquecendo, a fala vai ficando esquisita, embolada, sem sentido. Daqui a pouco a cabeça também já está lá, mais para lá do que para cá. E a embriaguez, amados irmãos, funciona aqui como esse símbolo de todos os pecados. Não vos embriagueis significa não fiquem agindo como doidos, como bêbados, andando fora da linha, se afastando do caminho de Deus. Tantas e tantas vezes nós fazemos esse papel de bêbado. Às vezes pessoas que não colocam a gota de álcool na boca, mas vivem como verdadeiros bêbados. De imprudência em imprudência, de loucura em loucura, andando fora da linha e do caminho de Deus. Ao contrário, o que São Paulo fala? São Paulo fala: enchei-vos, não do vinho, porque o vinho conduz à luxúria. Interessante uma coisa, né, para a gente abrir um parênteses. São Paulo, ele faz questão de frisar que a embriaguez conduz ao vício da impureza, porque os pecados eles são assim. O pecado ele não anda sozinho, ele sempre traz um coleguinha. E o pecado da luxúria, ele é coleguinha do pecado da embriaguez. Mas não é só a embriaguez, todo pecado é assim. Os pecados contra a caridade, eles também carregam, né, um companheiro. Os pecados contra a humildade também carregam um companheiro. E quando a gente abre espaço para um pecado, a gente não abre espaço para um só. É igual aquela passagem do demônio que sai da pessoa, depois volta com outros 7. Não é assim? Porque o diabo ele gosta de companhia. Então, não vos embriagueis com vinho, que traz consigo a luxúria. Pelo contrário, enchei-vos de quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Se vocês lembram bem, no dia da vinda do Divino Espírito Santo, foi o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, os apóstolos estavam reunidos com Maria no cenáculo, o Espírito Santo vem em forma de língua de fogo, e os apóstolos saem pregando a Jesus, falando em outras línguas. E o que as pessoas da cidade comentam? Esses homens estão bêbados. Olha a embriaguez diferente agora. E São Pedro levanta a voz para dizer: não, ainda é 9 horas da manhã, ninguém fica bêbado 9 horas da manhã, que não tinham inventado o brasileiro ainda nesse tempo, né? Então ninguém, até ali ninguém ficava bêbado 9 horas da manhã. Hoje em dia a gente sabe que já fica. A gente está pregando ao nosso Senhor, estamos cheios do Espírito Santo, como disse o profeta Joel, que no tempo do Messias os jovens teriam sonhos e os velhos teriam visões. E quando a gente se enche do Espírito Santo, o que sai de nós, da mesma maneira que a embriaguez traz a luxúria, o Espírito Santo traz os seus frutos. E os frutos que São Paulo destaca na epístola de hoje são os frutos de vida de oração, salmos, hinos e cânticos espirituais. Se nós queremos viver um caminho de prudência, um caminho que nos conduz ao paraíso, nós devemos estar sempre em oração, salmos, hinos e cânticos espirituais. E aqui não é aquela loucura de ficar cantando o hino o dia inteiro, vocês não são rádio. Aqui significa uma vida de oração real, profunda, de presença de Deus, de ordem na vida de oração contínua, constante, rezar todos os dias, rezar sempre, rezar bem.
Se a gente não tem uma vida de oração, nós somos imprudentes. Porque é a vida de oração que vai garantir a firmeza da fé e a perseverança que nós precisamos para chegar no caminho. Uma das coisas que é próprio do prudente é ser perseverante. Nós precisamos de perseverança. E nós não teremos perseverança no caminho de Deus se nós não tivermos verdadeira vida de oração. Se a gente não se encher do Espírito Santo. E quanto mais, amados irmãos, nossa vida de oração vai se desenvolvendo, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nossa fé aumenta e mais nós experimentamos as graças de Deus. Como nós vimos rapidamente no Evangelho de hoje, o homem que tinha um filho doente e que vai até Jesus, portanto ele tem fé, mas sua fé ainda é muito fraca, e Cristo como que reclama, dizendo: se vocês não veem milagres, se vocês não veem prodígios, vocês não acreditam. E aquele homem insistia que Cristo fosse até a sua casa, porque sua fé, embora existente, era ainda pequena. Ele acreditava que Cristo tinha poder, mas achava que Cristo precisava estar lá para fazer o milagre. Só que Cristo, nosso Senhor, fala: pode ir, teu filho está curado. E naquele momento, ele recebe a graça do aumento da fé. E ele vira as costas e vai, acreditando na palavra do Senhor. E no meio do caminho, seus empregados estavam indo até ele para avisar: teu filho ficou curado. Teu filho que estava morrendo ficou curado pela 7ª hora. E ele conferiu. Era a hora que Jesus tinha falado para ele ir. Quanto mais nós nos achegamos a Cristo, mais esses degraus de fé vão crescendo na nossa alma, mais nós vamos acreditando, mais nós vamos conferindo a mão de Deus na nossa existência. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude. Maria Santíssima, aquela que teve a maior fé, aquela que é virgem prudentíssima, vai nos ensinar e nos auxiliar a trilhar esse caminho. Ela, que é cheia do Espírito Santo, vai interceder para que também nós sejamos cheios do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.